Então, vamos, né, gente? Antes do intervalo do almoço, nós tínhamos trabalhado o exemplo do vídeo, né? Vocês ficaram com alguma dúvida relacionada ao que a gente conversou sobre o reconhecimento desses riscos dentro do que a gente conversou? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, para mim está tranquilo. Só com a senhora falou assim, a medida de controle, voltando lá, né, para a situação do chapa, que a medida do controle é o abaixamento e o levantamento, né? A medida? Que a senhora colocou assim, ó, caracterização das atividades. Aí a senhora pôs assim, exposição, carregamento de produtos. Isso. O agente, ou métodos e processos da atividade causando desconforto lombar. Então tá certo. Isso. Vocês entenderam quando a gente relaciona o possível dano à saúde, a gente vai sempre lá no PCMSO, assim, quando ele já existe, é claro, né? Porque o parâmetro do do PCMSO é o PPRA. Mas quando a gente já está dentro do processo, o próprio médico do trabalho, ele usa uma especificação técnica dele em relação aos possíveis danos à saúde. Mas o próprio risco, ele já te dá esses possíveis danos à saúde, né? Aí, quando a gente tem uma equipe, que tem enfermeiro, que tem médico do trabalho, a gente faz todas essas confirmações desses dados com ele, para a gente não ficar alheio ou vulnerável a alguma situação de dado que diga assim, onde foi que você arrumou esse dado? Aí você fala assim, ó, esses dados aqui do PPRA, eu busquei orientação do pessoal da medicina do trabalho, entendeu? Porque, às vezes, a gente diz uma coisa e, às vezes, não é. Você vai, onde você achou isso aqui? Que esse risco causa esse problema à saúde, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for falar dos possíveis danos à saúde relacionados àquele risco que foi identificado, tá? Agora, eu fiquei confusa porque você falou assim, essas medidas de controle, as medidas de controle já existentes, quais são as medidas que aquele funcionário já utiliza para combater, para neutralizar o risco. Aí, se não existe nenhuma, aí a gente vai fazer as medidas propostas, que aí dentro do PPRA vai para o cronograma de ações, que são as ações que têm que serem executadas conforme essa exposição desse risco. Que aí, no caso, foi o que eu falei, a medida de controle dessa situação do João, que é carregador, que está exposto a esse risco, que é o levantamento manual de peso, que o que causa, a fonte geradora que causa esse risco econômico é o levantamento assim, do produto do saco de cimento, que tem pelos meios de propagação, que é o contato com esse material, que é o movimento, aonde o corpo dele, que é o maior agente que vai sofrer alguma causa relacionada a esse risco, e que vai ocasionar dores lombares ou problemas da vértebra, da coluna, e etc., né? Hérnia de disco, sei lá, né? Dependendo da situação. E as medidas de controle existentes. Uma das primeiras é a postura adequada para a execução da tarefa, que é uma primeira que a gente sempre coloca, mas a atividade realizada de forma com utilização de máquinas, né? Que no caso é a grua, o guindaste lá e etc. Porque assim, a gente fala o problema, mas lá no final a gente já tem que dar a solução, sabe? Quando a gente faz esse reconhecimento, é mais ou menos isso, tá? Isso foi uma análise qualitativa que a gente fez, né? Quando é a quantitativa, aí o negócio fica
fica mais técnico, porque aí a gente não tem muito o que dizer, a gente só tem que marcar lá e saber como que a gente trabalha com esses equipamentos, né? Que, inclusive, vocês ainda não tiveram essa aula prática de ter o manuseio com esses equipamentos ainda, né? Mas aí, no futuro próximo, aí, não sei, a gente vai fazer essa demonstração. Mas, assim, nada que seja difícil, né? A gente, né, no momento aí, vocês podem acessar a internet, vocês vão conseguir ver todos esses equipamentos. Mas eu estou preparando um tutorial dos equipamentos para mostrar na nossa próxima aula para vocês verem, certo? Essa avaliação quantitativa, ela se dá, ela deve ser realizada para comprovar esse controle da exposição ou a inexistência dele, né? Quando eu disser que existe risco biológico, não é uma subjetividade, é algo que eu tenho que provar. Esse risco biológico, ele existe porque existe o contato. Mais do que nunca, a gente vai falar muito sobre isso, né? Por conta do contexto mundial que a gente tem vivido relacionado à questão da pandemia, né? Então, são muitas coisas, são muitas situações agora que a gente vai tratar muito dessa questão do risco biológico, né? E aí é difícil de falar dele no sentido que, assim, ele é muito generalizado, porque o risco biológico ele pode estar em qualquer ambiente, né? Não está escrito na testa. Mas quando eu falar do risco biológico, eu preciso saber qual é o processo produtivo para eu dizer que ele existe ou não. Aí dentro das empresas existe o controle de qualidade que vai dizer essa situação por conta daquele produto, não é por conta do ambiente, que aí as pessoas confundem muito, né? Especialmente nas indústrias alimentícias, né? Quando eu vou fazer curso de CIPA, a turma da CIPA lá fica todo mundo confuso, achando que lá tem risco biológico dentro do processo produtivo. Gente, olha, se existir risco biológico dentro do processo produtivo, a vigilância sanitária vai ter que vir aqui, porque vocês estão fazendo produto alimentício, não pode ter. Agora, se existe o biológico lá dentro do produto, aí é outra coisa, é o controle de qualidade de vocês. Mas dentro do nosso processo produtivo não pode existir enquanto mapa de risco, porque vai ser contraditório ao trabalho que é realizado. Da mesma forma, quando a gente fala assim, aqui o que predomina, na indústria o que predomina é o risco biológico. Imagina, isso vai do processo produtivo e da fonte geradora. Então, quando eu falo em risco biológico, no automático a gente pensa lá no hospital, no laboratório, né? Quando eu falo em risco físico, né, que é o ruído, a gente vai pensar numa marcenaria, porque a gente sabe que lá tem barulho, numa metalúrgica. Quando eu falo em risco químico também, aí a gente vai pensar lá nos produtos de limpeza. Mas cada empresa, a partir do seu processo produtivo, vai ter essas identificações de todos esses riscos, é claro, né? Dentro da gradação que a gente vai dizer, se é grande, médio ou pequeno, lá dentro do mapa de risco, mas dentro do PPRA é uma avaliação quantitativa que a gente tem que dizer que tem ou não tem. Então, assim, não é nem mais nem menos, ou é ou não é. E aí a gente fica assim, quando a gente vai tratar dessa questão, especialmente do risco biológico, porque ele é generalizado, né? Mas isso aí a gente vai estudar isso na próxima aula, que eu vou fazer uma explicação aí para que todos entendam de uma forma clara e objetiva, né? Aí a gente dimensiona a exposição desses trabalhadores, vai subsidiar e equacionar as medidas de controle. Esses 3 itens aí, quando falo dessa avaliação quantitativa, ele quer dizer o quê? Que eu vou lá, mensuro, olho qual que é o valor da exposição, aí eu volto lá, vou lá na NR15 com os anexos, né? Seja do frio, do calor, do produto químico, da vibração não, que não é outra coisa, fica lá na NBR, né? E das outras atividades relacionadas que tem a esses anexos, aonde ele vai dizer até quando esse funcionário pode ficar exposto e o que aquilo
pode ocasionar caso ultrapasse. Aí entra a questão do laudo da LTCAT aí, que aí ele usa como parâmetro o PPA da LTCAT, porque ela não é feita por setor, ela é feita por função, por atividade, né? A não ser que naquele setor tenha somente aquela função. Tem alguns que usam até como processo produtivo geral, né? É igual, por exemplo, a insalubridade do hospital, né? Não existe nem mais e nem menos. Aliás, não era para existir, né? Mas hoje já existe sim. A menina da recepção ganha 20% e o de lá do centro cirúrgico ganha 40%. Mas o paciente que entrou lá na recepção, o que está lá no centro cirúrgico não entrou pela recepção, não é biológico, e se for um contaminante, se for um problema contagioso, né? Mas aí a gente não entra nesse mérito. Mas o que acontece muito hoje nos hospitais? Existe uma convenção coletiva, que eu não sei porque que eu comecei, mas já que eu comecei, eu vou falar, né? Existe uma convenção coletiva de, por exemplo, técnico de enfermagem. Todo e qualquer técnico de enfermagem, lá pelo sindicato, vai ganhar 40% de insalubridade, seja em qualquer que seja um ambiente hospitalar que ele esteja. Eita, é confuso isso, né? Aí alguns hospitais aceitam essa convenção coletiva, outros não. Aí isso é coisa de confusão mesmo de sindicato, né? Mas o fato é que quando esses trabalhadores que têm direito a essa insalubridade, a partir de um dado da fonte geradora do processo produtivo daquele ambiente, a empresa já se isenta e já paga logo. O pior de tudo é que o trabalhador, ele está ciente, achando que está ganhando um salário a mais, ou um valor a mais, achando que isso vai ser algo que vai acrescentar para ele. E, no entanto, ele corre um grande risco de ficar doente, porque aí ele assina o termo de compromisso dele de que ele vai trabalhar nesse ambiente insalubre, né? Que não era para existir esse ambiente insalubre, mas uma vez existente, ele vai tomar essa consciência e ficar lá exposto a isso. Aí, por isso, ele recebe essa insalubridade. Isso é, em alguns casos, dentro da área hospitalar, para o risco biológico, que aí trata da questão da insalubridade. Mas insalubridade paga somente a questão da exposição ao risco biológico? Não. Dependendo do tipo de risco, seja o físico ou o químico, se ultrapassar, que está aqui nesse dimensionamento da exposição e do limite de tolerância, aí a gente vai acessar, porque PRA nenhum, ele vai o resultado de que tem que pagar insalubridade, tá, gente? A insalubridade ou a periculosidade, ela só pode acontecer a partir da LTCAT, que é feita pelo engenheiro de segurança, certo? E aí, gente, esses riscos, esse tipo de exposição, para dimensionar isso, a gente busca as tabelinhas lá da NR15, para a gente dizer que está ultrapassando e justificar a solicitação dessa LTCAT, né? Então, tem que ficar antenado quando você for fazer qualquer tipo de medição, você já tem que ter conhecimento do anexo, aonde vai dizer a questão do controle da exposição ou do limite de tolerância para ver se está tudo ok, se essa turma está dentro do limite da exposição e de tolerância, certo? E aí a gente tem vários tipos de equipamentos que são utilizados para mensurar esses riscos, né? O mais comum é o ruído, a iluminação, né? A temperatura, que a gente usa o termômetro de bulbo seco, né? Os dosímetros que a gente usa aí, as pipetas, né? Em relação ao risco químico, né? Que faz toda uma apresentação aí desses produtos, né, com as fitas ou com os tubinhos que vem tipo aquelas areias que a gente eu nem sei muito bem as especificações, mas para cada uma delas existe um manual, existe a forma como a gente pode
e procurar. Eu vou relacionar algumas funções para a próxima aula, trazendo o tipo de equipamento, como que a gente mede isso, para vocês terem mais ou menos uma noção, certo? Daí, gente, uma vez que essa análise quantitativa a gente entende, sabe para que serve aquele aparelho, sabe fazer essa medição e sabe como olhar as tabelas, aí a gente tornou-se um profissional nota 10, né? Agora, assim, aqui em sala a gente consegue fazer tudo isso, né? Então, eu vou usar só alguns exemplos para conseguir ser objetivo com vocês, para vocês não terem dificuldades. Mas o que acontece muito na minha experiência, né? Até hoje, a gente não sabe tudo, nunca vai saber, e assim, a gente todo dia vai aprender algo. Então, assim, os desafios são muito grandes, né? Por exemplo, eu tenho uma colega que ela é técnica de segurança hoje lá da Minerva Foods, ali, lá em Palmeiras de Goiás, que inclusive eu fui ministrar o curso de CIPA lá. Aí, quando eu cheguei lá, né, ela foi toda alegrezinha, né, achando que eu sabia, né, coitada, tadinha. Aí ela foi me falar dos produtos químicos, aí foi me falar dos gases, lá, do processo lá da carne, que eles fazem lá dentro do frigorífico. E aí ela estava doida, achando que eu sabia sobre esse tipo de produto e o tipo de medição. Aí eu expliquei, até falei, eu disse, não, a gente até entende como que faz, só que o que você tem que fazer, no momento em que você comprar lá os dosímetros para fazer a medição que colocar lá, você vai ter que ler o manual, você vai ter que se inteirar disso, porque a gente não aprende tudo. Você é uma descoberta, cada vez que você vai para um processo produtivo diferente, para um ambiente diferente da produção, você aprende algo. Então, assim, o importante é que você tenha essa consciência que você tem que dominar essa questão do aspecto de entender como que é o processo produtivo. Porque o que acontece muito hoje é que tem técnico de segurança trabalhando, ele não sabe o processo produtivo da empresa como um todo. E aí, gente, a empresa, a gente precisa ter o olhar dela enquanto técnico de segurança, como se a gente olhasse assim do alto, sabe? Aquele olhar geral do processo, de como que ele funciona em cada local e cada risco que tem ali, quais são as possibilidades de acontecer algo. Então, o PPRA, ele vai nos dar esse parâmetro. Por isso que é importante, às vezes, a gente ter esse entendimento de como que ele é feito, porque hoje o que acontece muito, e a dificuldade dela grande em relação a entender isso, é porque existe uma empresa terceirizada, que é a gente, que é o SESI, que faz esse levantamento de dados lá. Aí, às vezes, ela está lá, ela é a técnica, o pessoal do SESI chega para fazer o levantamento, ela está ocupada com uma outra situação, porque técnico de segurança se envolve, além das atividades da segurança do trabalho, se envolve com questão administrativa, com outras questões lá que só vocês, na prática, vocês vão saber. E aí ela deixa de ir ver o que de fato é o trabalho dela e vai fazer. Não que ela não possa fazer, mas quando for assim, você tem que priorizar. Se o SESI se contratou uma empresa terceirizada, é porque de repente você, técnico lá da empresa, não tem condições de realizar o trabalho. Mas isso não significa que você não possa participar dele e entender ativamente, porque aí às vezes, por que tem esse risco? Ah, não sei, o pessoal do SESC que veio e fez, eu disse, uai, como assim? Aí eu até falei, por que você não perguntou para o pessoal? Ele disse, não, na hora eu estava ocupada. Eu disse, pois é, perdeu a chance de entender para poder explicar para o funcionário, né? Aí ela ficou assim, né? Mas depois eu até falei, nossa, eu fui bem ríspida com você, mas me desculpa, né? Porque, na verdade, o técnico ele tem que estar preocupado com todo esse contexto de uma forma geral do processo produtivo. Eu acho lindo quando eu chego assim numa determinada empresa, que você vê que o técnico ele entende tudo, ele sabe tudo. Meu Deus do céu,
você está falando assim, nossa, de onde que é essa fumaça? Que fumaça que é aquela? Ele diz, ah, é do processo tal, não sei o quê. Mas não preocupa não, porque o produto que usa é esse. Ah, eu fico encantada, né? E esse é o nosso trabalho, de entender esse processo produtivo e saber que os riscos podem, o que esses riscos podem ocasionar ou não, como é essa exposição, que é na hora que a gente diz assim, olha, não pode ir, por isso, por isso, por isso, ó, ali também não. Ah, em tal lugar a gente vai ter que entrar com capuz, com não sei o quê, tananã, tananã. Ah, mas por que não? Mas é rapidinho ali, não, mas lá não tem jeito, porque o pessoal veio, mediu, e lá deu uma dosagem muito alta, então quem entrar lá não pode entrar sem. Olha o tanto que é bonitinho, esse domínio que a pessoa tem do conhecimento técnico que é da área dele, né? Então, isso é muito importante, que a gente tenha essa proatividade de, se às vezes a empresa que você tiver não for você, for outra, mas você precisa participar e acompanhar ativamente. Ah, alguma pergunta? Não, né? Estou aqui no 12 já. Eu já estou com medo de não dar tempo. Aí, das medidas de controle, deverão ser adotadas medidas necessárias suficientes para eliminar, minimizar ou o controle dos riscos ambientais. Tá lindo, né? Isso aí, né? Porque aí ele fala aí dos limites de exposição, que eu já falei isso de uma forma muito mais clara, né? Que aí vem estabelecer uma negociação coletiva, desde que mais rigorosa do que os critérios técnicos legais, né? Através do controle médico de saúde, para caracterizar o nexo causal quando houver algum problema de saúde mesmo, né? Mas, assim, quando a gente fala dessa medida de controle, a gente precisa pensar em 3 palavrinhas, que é a primeira é eliminar. O eliminar, a gente às vezes não vai conseguir, porque esse eliminar muitas vezes significa que aquele processo produtivo não pode continuar. E aí, assim, como é que eu elimino um risco e vai acabar a função? Acaba até o meu emprego ou o emprego do povo, aí não vai ter jeito. Então, a gente vai minimizar ou neutralizar todas as situações de risco que possam ocasionar esse problema de saúde, mas desde que isso não vá ocasionar um acidente fatal, porque a gente às vezes fica preocupada. Eu tenho um exemplo de uma empresa que eu era prestadora de serviço, era uma empresa da limpeza. E o funcionário lá, ele mergulhava ali no meia-ponte. Foi por conta disso que eles hoje colocaram tem um nomezinho, não sei o que, mecânico que vai lá e pega a amostra da água, né? Mas antigamente eles terceirizavam o serviço de uma empresa para que esse funcionário mergulhasse, fosse lá nos pontos que eles determinavam, que eles estabeleciam para pegar essa amostra de água. Vocês sabem como que era que esse funcionário ia lá pegar essa amostra de água? Alguém chuta aí para mim. Ia de sunga. E o que mais? Ia de sunga aí? Snooker, pé de pato, óculos. Não, ele ia de sunga e com a dose de carotim para esquentar o sangue para poder chegar lá embaixo. Ele bebia para chegar lá. Aí tá, isso, mas só que assim, a gente não sabia, a gente descobriu depois. Que aí um dia a gente foi lá fazendo aquelas visitas, supervisão que a gente fazia uma vez no mês, porque era muito longe, era lá na ET, ali perto do Passeio das Águas, lá naquela... Onde faz aquelas análises lá das amostras, né? H2O. Aí, não, era na ET mesmo, na estação de tratamento de esgoto. Mas existia esse laboratório lá, enfim. Aí um dia eu fui fazer uma supervisão lá e aí uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, com o processo, falou assim, você que é responsável pelo fulano de tal, porque eles faziam um revezamento, né? Eu disse assim, deixa eu te falar uma coisa, ele trabalha aqui, mas toda vez que ele vai mergulhar lá, ele bebe uma dose. Quando eu estou preocupada com isso. Eu disse, menina, não fala isso para mim, não.
Aí, assim, né, só do fato dela já ter assim, exposto essa situação, a gente já tomou algumas medidas, chamou ele, conversou. Aí ele falou, Daniel, liga seu rádio. aí aí a gente tomou as devidas providências, né? Tomou entre aspas, porque o que aconteceu? Eu fui lá no meu gerente lá e falei assim, olha, essa função aqui lá da Saneago para você, se eu fosse você, eu não pegaria esse contrato mais, porque você corre risco do seu funcionário morrer afogado. E aí eu já tinha feito a pesquisa da roupa, porque ele tinha que usar uma roupa de mergulho. E a roupa de mergulho na época era 8.000 para ele utilizar com todos os paramentos que tem lá, o pé de pato, o oxigênio e tudo mais. Dava 8 e mais 3 de alguma outra coisa por conta do oxigênio, né? Tipo da máscara autônoma, né? Que ele tinha que usar como se fosse um mergulhador para fazer essa atividade. Porque, assim, era uma coisa simples e rápida, mas era uma coisa que podia acontecer, como pode acontecer até com o mergulhador. Mas, como empregador, ele não podia ser conivente com essa situação. Aí você sabe o que sabe? Ele perguntou para mim assim, o dono da empresa assim, e o que é que você acha? Eu disse, se eu fosse você, esse dinheiro que você recebe desse contrato não vai pagar se ele chegar a morrer, se você tiver problema, não vai pagar a despesa que você vai ter. Ou você compra o material, os paramentos e treina ele, correndo o risco ele não usar, porque ele já estava bem viciado na situação, né? E aí o que aconteceu no fato, esse risco foi eliminado porque a empresa não quis mais. Aí, nessa eliminação do risco, a gente eliminou foi o contrato, aí a gente já não fez mais nada, né? Aí o que aconteceu? Nós fizemos um documento, encaminhamos para a Saneago, falando sobre a questão do risco dessa atividade. Você sabe o que a Saneago fez? Providenciou o negócio mecânico de ir lá e pegar a amostra da água que quando eles precisam para pegar. Olha o tanto que isso. Eles tiveram um gasto alto para fazer essa mão mecânica lá, digamos que seja uma mão mecânica, né? Mas isso, a gente eliminou esse risco para a empresa, né? Mas, assim, o que a gente não consegue eliminar, assim, se eu tirar essa atividade aqui, você vai perder seu emprego, porque senão, como é que faz? Aí, não, então vamos pelo menos neutralizar ou minimizar. Então, essas três palavras, eliminar, neutralizar e minimizar, elas são as palavras de sempre nossa, porque a nossa missão é essa dentro do PPRA, eliminar, neutralizar ou minimizar as situações de risco, através do controle desse risco, ocasionando, trazendo, implantando o serviço aí da proteção coletiva ou individual, é mais ou menos isso, tá? Dentro do grupo tem 2 funcionários da Saneago, professora. Hã? Dentro do grupo tem 2 funcionários da Saneago. Tem? Pois é. Pois é. E aí, esse trem dura muita coisa, sabe? O negócio não é brincadeira, não, lá. E quem que é os dois que estão aí, que é da Saneago? É o Jair de Itaúsu. Tem outro. E Caleb de Goiânia. Caleb. Caleb é do Isso. administrativo. A Saneago, infelizmente, eu tenho 4 anos de contrato. Infelizmente, nos últimos 2 anos, aprendeu com a dor. Agora passa por um momento muito bom de aperfeiçoamento na área de SST. Inclusive, contratou 12 técnicos temporários, tudo mais. Mas, infelizmente, teve que morrer algumas pessoas. Não, esse caso específico nosso da empresa que trabalhava, que
prestava esse serviço lá, ele não morreu, não. Foi só a situação. Mas a equipe da Saneago, o doutor Willi, é muito comprometido, que é o médico do trabalho, aliás, né? Na época, ele era super comprometido, assim, com todo o trabalho. Os meninos da segurança, que eu, assim, eu conheço alguns, o Edivaldo, a turma da segurança lá é uma equipe muito boa, né? E, assim, infelizmente, a gente sabe da situação que é a questão desse tipo de trabalho. As pessoas vão se acostumando. Por exemplo, tem um funcionário, aqueles que morreram naquela época ali no Santa Luzia, lá dentro daquelas galerias lá por conta dos gases. Aquilo ali foi um problema que aconteceu por conta da própria omissão desse funcionário, dele saber que tinha que ir lá medir, saber a questão do oxigênio, aí ele queria fazer o trabalho rápido, e aí achava que ia resolver, terminou entrando e não voltando e morrendo, por conta de um comportamento dele. Mas que, assim, claro que não justifica, porque o pessoal da segurança, eles têm que estar ativamente nesse tipo de atividade, porque aí a gente tem que ter a permissão para o trabalho, tem que fazer isso, gente, dentro de uma rotina, e essa rotina, ela não pode dar brecha, porque é no momento da brecha que o acidente acontece. Então, assim, algumas atividades não tem nem mais nem menos, ela tem que ser aquilo e pronto. Ah, mas é só um pouquinho, é rapidinho. Não, meu filho, olha, o seu rapidinho para mim não serve. Então, eu não vou liberar a permissão para o trabalho. Eu só vou liberar a permissão para o trabalho depois que eu medir lá. Se você entrar aí o problema, você responde, porque aí tem um termo de responsabilidade. Eu não vou assumir esse erro, né? Porque o que aconteceu agora com aquele que morreu lá afogado, né? Ele estava sem o colete ou com o colete. O fato é que tinha os parentes, o funcionário não usou. Aí a gente fica pensando, será se ele queria era morrer mesmo, né? Aí a culpa ainda vai para o médico, para o técnico de segurança, porque aí eles não conseguiram comprovar a eficiência do trabalho em relação aos treinamentos, à ordem de serviço, a tudo que é gerado lá dentro da nossa rotina de segurança. Então, o fato, gente, quando eu estou tratando do PPRA, mas aí a gente fala de outras situações, é que quando a gente pensa no PPRA, a gente vai pensando em todas as funções de uma determinada empresa, que o funcionário, ele tem a responsabilidade dele também. Então, a gente precisa entender isso e fazer a nossa parte e fazer com que ele faça a dele. Porque essa NR1, ela acaba com a gente. Tomara que ela se acabe mesmo, as inspeções gerais. Porque ela fala assim, ó, o empregador tem que cumprir e fazer cumprir essas normas. Então, assim, ele me contrata para eu fazer cumprir essas normas. Aí eu fui contratada para fazer cumprir. Eu explico para o funcionário que não pode, que é assim, que ele tem que pegar isso, ele vai lá, ele assina o documento. A gente vai dormir achando que está tudo maravilhoso. De repente, assim, ó, o fulano perdeu a mão. Eu disse, uai, por quê? Disse, não, porque ele tirou a trava lá da máquina lá para o processo andar mais rápido. Não, não é possível, não tô acreditando num negócio desse, não. Eu me resguardei de todos os jeitos e esse cidadão ainda arrumou um jeito de se acidentar. Não é porque o gerente dele permitiu. Eu disse, não, então a culpa é do gerente agora. Porque lá na metodologia nossa de ações e estratégia do PPRA, existe um item que fala assim, que toda a gerência da empresa deverá se comprometer e se responsabilizar pelos seus funcionários. Pronto.
Silésia que tá dando aula agora? Vai, Silésia, mete bronca aí. O que houve, gente? Oi, Entra, Ruth. Tá... Silésia. Eu não... Quem que vai dar aula agora, gente? Por Você favor. agora, Ruth. Pois é, o que eu vou falar? Não sei nem onde que parou. Vai, fala aí, ué. Ruth, fala aí. Dá uma aula pra gente aí. Você gosta de conversar demais, ué? Olha! Não, eu não converso mais. Oi, pessoal, a professora Conceição teve um problema, mas ela já está voltando. Tá bom. Ô, como que eu passei na porta de sua casa? Cadê o filho? Hoje os menininhos dele não tá com fome, não? Querendo miojo? Cadê o